Série de mensagens, Identidade Espiritual. Estamos estudando a primeira carta de João, sequencialmente, expositivamente. E hoje nós vamos conversar sobre o tema Mais Amor. Convido você então a abrir a sua Bíblia em 1 João 3, de 11 a 15. 1 João 3, de 11 a 15. Como sempre, eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, conferir tudo o que vai ser dito aqui. E hoje, de uma maneira especial, eu pediria também que você permanecesse com o coração aberto para tudo aquilo que a palavra propõe ministrar no nosso coração. 1 João 3, de 11 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Que Deus abençoe essa palavra em cada coração. Irmãos, nós vamos meditar nesse texto. E eu vou destacar aqui algumas informações importantes para que a gente consiga extrair a palavra de Deus que está inserida nesse texto aqui. A primeira informação importante é que a mensagem que João está passando para as suas ovelhas, para os cristãos da Ásia, é uma mensagem que eles já tinham ouvido desde o princípio. Versículo 11 destaca isso, desde o princípio. E aí nós já aprendemos aqui qual é a palavra grega para princípio, arque, princípio fundante de todas as coisas. Desde o princípio, aqueles cristãos, aqueles irmãos da Ásia, já tinham ouvido esta mensagem. Que mensagem? Que devemos amar uns aos outros. Isso mostra para nós que o Evangelho não muda com o tempo. Isso prova para nós que a palavra de Deus não sofre nenhuma alteração na sua essência por conta do avanço do tempo. É por isso que qualquer mensagem hoje, dita cristã, evangélica, que apresenta um pseudo-evangelho, uma pseudo-mensagem cristã, deve ser desconsiderada. O Evangelho não muda com o tempo. Agora, isso não significa que nós, como igreja, não devamos ser contextualizados, atualizados. A essência do Evangelho não muda, mas os dramas da sociedade com o tempo, esses dramas mudam. Por exemplo, qual foi a última vez que você viu ou ouviu um irmão pedindo oração porque ele está com lepra? Qual foi a última vez? Não é uma crise do nosso tempo, não é um drama do nosso tempo. Nós vivemos em uma outra geração, vivemos em um outro tempo, e o Evangelho precisa ser contextualizado para este tempo. Mas a essência do Evangelho não muda. É por isso que João está dizendo aqui para os seus parceiros de fé da Ásia, o que eu vou trazer para vocês aqui, aliás, o que eu já estou ministrando nessa carta, é algo que vocês já ouviram. A essência é a mesma, que devemos amar uns aos outros. E talvez vocês, queridos cristãos da Ásia, estão pensando assim, de novo, João? De novo, amar uns aos outros? A gente está cansado de saber disso. Mas,
parafraseando um professor de cursinho que eu conheci, um professor de matemática, a nossa mente foi feita para esquecer. Por isso que o tempo todo precisamos retomar a nossa essência, retomar o nosso conhecimento essencial, para não comprometer as raízes da nossa vida, as raízes da nossa fé. Irmãos, existe tempestade de tudo quanto é tipo de jeito. Mas o que mantém você em pé são as raízes bem fundamentadas. Bem fundamentadas. Então, independente do que os novos tempos vão trazer para nós, de novas dificuldades, novas crises, novas tempestades, não importa. Não importa. O que realmente importa é mantermos a nossa essência muito bem fundamentada na palavra de Deus. O Evangelho não muda. Mas nós temos o dever como igreja de Jesus de contextualizar esse Evangelho para o nosso tempo. Na época de Jesus não existia internet. Na época de Jesus não existia AIDS. Na época de Jesus haviam outras demandas. E hoje? Como que nós devemos ler o Evangelho para hoje? Homossexualidade é tratado na Bíblia, mas a gente percebe, quem já estudou um pouquinho sobre isso, que não é tratado com muita profundidade. Por quê? Não era um drama como é hoje. Já existia esses problemas naquela época, mas socialmente falando, hoje, nós temos uma sociedade que acolhe muito mais, que aceita muito mais. E a igreja foi se escondendo ao longo da história no que a sociedade impunha. Porque é mais fácil a gente dizer que a gente não concorda quando o consenso é praticamente geral. Socialmente falando, a gente não concorda com isso. Aí a igreja se posiciona e fica fácil. Agora, quando a sociedade vai se abrindo para outros tipos de prática, que não conferem com a nossa prática cristã, bíblica, aí a gente descobre quem é que tem posicionamento e quem é que não tem posicionamento. Outra coisa, por que homossexualidade é um drama no nosso tempo e mentira não é? Deveria ser a mentira. Porque quando você liga o telejornal e você vê uma notícia mais nova que a outra em relação à economia brasileira, em relação à política brasileira, nós poderíamos dizer, mentira é o problema do nosso século. Mas porque a gente, de alguma maneira, socialmente falando, nos acostumamos com a mentira? Não, mentira não é um problema do nosso século. A homossexualidade é. Então João está dizendo o seguinte, independente da tempestade que apareça, independente do que a sociedade está dizendo, a essência é a mesma. Desde o princípio vocês já sabem, devemos amar uns aos outros. Mas João, nós vivemos no século 21, em 2017, e esse drama da homossexualidade, devemos amar uns aos outros. Devemos amar uns aos outros. Essa é a primeira informação importante, que já tem uma aplicação gigantesca para nós, não é? Não está dizendo que devemos amar uns, outros não, é uns aos outros. Mas o texto segue. E você deve ter lido aí, comigo, a parte que diz assim, não sejamos como Caim. Não é isso? Não sejamos como Caim. Ou não devemos nos comportar como Caim, porque movido pelo maligno, assassinou o seu irmão. Olha só que interessante isso. João resgatando uma informação do Antigo Testamento, de Gênesis. Versículo 11. Desde o princípio, vocês já sabem, devemos amar uns aos outros. E essa mensagem de amar uns aos outros é desde sempre. Aí, propositalmente, ele cita Caim, um personagem do Gênesis. Princípio. É proposital, é didaticamente proposital. Desde o princípio, Caim, que assassinou seu irmão porque o maligno tomou conta do coração dele. Não devemos ser como Caim. Ou melhor, não devemos amar como Caim. Como assim, pastor? Tem dois tipos de amores? É mais ou menos isso que eu estou dizendo.
Olha só que interessante, versículo 11. Devemos amar uns aos outros. Versículo 12. Não como Caim. Tem um outro tipo de amor aí. Tem um tipo de amor que está no nosso meio, que é o tipo de amor caínico. Essa palavra não existe. Você usa a sua imaginação agora. Tá certo? Mas existe um outro tipo de amor que é versão Caim. Que a gente diz que é amor, mas no coração não é amor. É ação maligna. E quando fala de assassinato, talvez aqui, nesse público que eu estou contemplando, você pode pensar assim, não, mas aqui eu acho que ninguém assassinou ninguém. Talvez não tenha assassinado ninguém de forma a executar uma pessoa. Mas talvez tenha assassinado alguém quando você lê Tiago, quando diz que a nossa língua contém veneno mortífero. A gente mata pessoas com a nossa língua, com a nossa boca. Tem casais se matando dentro de casa porque a língua não para de cuspir veneno. Veneno mortífero. Veneno mortífero. Não devemos ser como Caim, que na narração bíblica ele de fato assassinou o seu irmão. Mas qual que é a aplicação espiritual para nós? Não devemos assassinar as pessoas que convivem conosco, com a nossa boca, com a nossa língua, com os nossos argumentos. Isso é falta de amor. A pessoa que não concorda com a gente, ou que não tem a mesma fé com a gente, não deve ser assassinada pela nossa boca. Isso é falta de amor. A igreja de Jesus deve ser conhecida pelo tanto que ama. Uma igreja feita para amar como Nova Vida tem que ser uma igreja que acolhe e ama. E que não mata ninguém com a sua boca, com a sua língua. Não devemos ser como Caim. Agora, olha só que interessante, se você puder ler comigo, Tiago. Carta de Tiago, capítulo 2, versículos 8 e 9. Tiago 2, 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: se vocês de fato obedecem à lei real, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Na algumas Bíblias pode estar escrito assim, lei régia. É isso? Lei real. Lei que vem diretamente do rei, do palácio. É proposital que Tiago está usando esse termo aqui. Não é qualquer tipo de lei, não. Voltando para o versículo 8. Se vocês de fato obedecem à lei régia, à lei real, à lei de Deus, à lei do reino de Deus. Se vocês obedecem a essa lei, e como é que é essa lei? O que essa lei diz, pastor? Essa lei diz que devemos amar o próximo como a si mesmo. Se vocês obedecem a essa lei, que está lá em Levítico, vocês estão agindo corretamente. Mas se entre vocês existe favoritismo, se entre vocês tem gente aqui se achando mais do que o outro, isso é pecado. E aí, quem se acha melhor que o outro dentro do reino de Deus, e porque se acha melhor que o outro é pecado, esse alguém vai ser julgado pela lei como transgressor. E a lei aí na sua Bíblia está com letra maiúscula. Lei Torá do Antigo Testamento, Moisés. Deus vai usar essa lei para julgar você, se você se sente melhor que o outro. Ah, pastor, mas se eu não me achar melhor que o outro, como é que Deus vai me julgar? Com amor. Porque esta é a lei régia. Esta é a lei do reino. O amor. E qual que é a lei que eu posso ser classificado como um transgressor? É a lei Torá de Moisés. É a lei que tem uma arma apontada para você, que se você der uma vacilada, a arma dispara.
Qual lei que você quer, meu filho? Qual lei que você quer ser julgado? Ah, eu quero ser julgado pela lei régia. Então, se você quer ser julgado pelo amor, ame. Ame. E agora chegou o momento de eu compartilhar um pouquinho do meu coração com vocês em relação a uma angústia que eu carrego no peito. Que eu vou colocar aqui para os irmãos, eu gostaria que os irmãos mastigassem isso depois em casa. Eu sou procurado por muitas pessoas fora da igreja para aconselhar, orientar, orar. Pessoas que, pelo seu comportamento, pelo seu estereótipo, possivelmente nunca pisariam numa igreja. Mas eu dou graças a Deus porque essas pessoas me procuram, porque é sinal que de alguma maneira eu tirei essas barreiras que existem sobre a minha função pastoral e essas pessoas confiaram um pedacinho do coração delas comigo. E eu fico muito grato a Deus por isso. Mas qual que é a angústia que eu tenho no meu coração? Essas pessoas que me procuram para serem aconselhadas, orientadas sobre um determinado fato da vida delas, mas que têm uma prerrogativa pecaminosa, será que elas seriam bem-vindas, bem acolhidas, bem aceitas na Igreja Batista Nova Vida? A igreja onde o pastor Adrian é pastor? Eu tenho as minhas dúvidas, irmãos. Eu tenho as minhas dúvidas. Porque se nós somos capazes, temos coragem de machucar o nosso semelhante com a nossa língua, aqueles que têm a mesma fé que a gente, quanto mais aqueles que não têm a mesma fé que a gente. Homossexuais me procuram para conversar sobre relacionamento. São bem acolhidos, bem assistidos. Será que eles seriam bem assistidos na nova vida? Será que eles seriam bem acolhidos na nova vida? Será que se abríssemos aqui, é claro que eu não estou sugerindo que a gente faça isso, é apenas um exemplo. Se nós abríssemos aqui para a gente expor os nossos podres, será que a gente conseguiria conviver em harmonia? Será que a gente conseguiria viver em amor com os nossos irmãos? Será? Hoje, na classe de novos membros, foi me perguntado assim: pastor, e quando a gente não está muito bem assim com o nosso coração, quando a gente tem algum conflito, a gente pode participar da ceia? Aí eu respondi de uma maneira talvez diferente do padrão. Eu respondi assim: quando nós estamos na ministração da ceia, geralmente o pastor lê 1 Coríntios 11, que é Paulo orientando a igreja de como que deve ser a ministração da ceia. E lá Paulo diz que nós temos que fazer um autoexame. E depois desse autoexame, reconhecendo que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós temos limitações, nós nos arrependemos dos nossos pecados e aí participamos da ceia. Aí a pessoa: tudo bem, pastor, mas e tem mais aí, não tem? Tem mais. Porque a pessoa que chega aqui no dia da ceia, por exemplo, e dá uma olhadinha para a semana que passou aí: ah, não, essa semana foi de boa. Essa semana eu não fiz nada demais. Eu acho que eu sou merecedor da ceia. Essa pessoa, se eu tivesse como sondar o coração dela e saber que ela está sentindo isso, pensando isso, eu diria: não participe da ceia. Porque a ceia não é para quem merece, é para quem não merece. A ceia não é para quem se acha. A ceia é para quem tem uma profunda consciência de arrependimento dos seus pecados. Vocês estão entendendo a diferença, irmãos? É por isso que na ministração da ceia, ninguém olha para o lado para saber se o outro vai pegar o cálice e o pão. A gente olha para si mesmo. Porque aí a luta é individual. É cada um com Deus. Quem fica olhando para o lado e tipo: nossa, fulano vai participar, misericórdia. Esse que não deveria participar. Esse que olhou para o lado que não deveria participar. Por quê? Para participar da ceia, nós precisamos ter uma profunda consciência da nossa miserabilidade, da nossa podridão. Senhor, tem misericórdia de nós, nem aqui deveríamos estar se não fosse pelo teu sangue. Então, tenha misericórdia de nós.
Não devemos amar como Caim, porque quem ama como Caim é assim, tem um discurso de amor, mas uma prática de arrogância. Quem ama como Caim, corrige o seu filho, espanca o seu filho, dizendo, isso estou fazendo para você se tornar um homem de verdade. Quem ama como Caim, entra no esquema de mentiras para conseguir um bem maior. Quem ama como Caim, não importa os meios, o que importa é chegar no final, é chegar na linha de chegada e pronto, não importa se eu vou roubar, não importa se eu vou na malandragem, no esquema, na cola de prova, gente, pessoal estudante aí. Não importa. Não, o governo não está pagando as minhas contas, pelo contrário, ele está gerando mais contas, eu vou burlar o sistema aqui mesmo para chegar lá, porque eu quero ter mais dinheiro. Isso é amar como Caim. Quem ama como Caim é assassino. E aí o texto sagrado diz que o assassino não tem vida eterna em si mesmo. Por que não tem? Porque a vida eterna passa pelo amor do próximo. Se você mata quem está à sua volta, você é um assassino, então você não tem vida eterna, porque não tem para onde você compartilhar amor. E aí vem um texto, ou um versículo desse texto de 1 João, que para mim é uma voadora. Toda pessoa que chega para mim e fala assim, pastor, eu não sei se eu sou salvo, eu estou em dúvida, às vezes eu caio em alguns pecados, então eu estou em crise, pastor, como que eu posso ter certeza que eu sou salvo em Cristo Jesus? Você vai ler comigo agora, pasme, você não tem que fazer nada na igreja, segundo o texto. Olha só o que diz o texto aí. 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quer saber se você é salvo mesmo em Cristo Jesus? Você está amando? Tô. Beleza. É isso. Eu tive um professor na faculdade que dizia o seguinte, que no céu a gente não vai falar português, inglês, espanhol, mandarim. No céu a gente vai falar amor. É a língua do céu. Amor. Amor. E num ambiente, em um reino onde a língua é o amor, não se pode amar sem o outro. O outro é a grande escola de Deus para nos ensinar a amar. O outro é a grande escola de Deus. Gravem isso. Gravem isso. Se os casais casados entendessem isso. Que o seu cônjuge é a grande escola de Deus do amor. Nossa! Seria fantástico. Não teríamos problema de divórcio mais. Incrível. Seus pais, escola de amor de Deus para você. Seus filhos, escola de amor. Por que é escola de amor, pastor? Porque a escola de amor não é escola de sentimento. É escola de decisão, de escolha, de posicionamento. Porque tem dia que você está rosnando para o seu filho, mas você cuida, porque ama. Tem dia que o pau está quebrando em casa com seu marido, com a sua esposa, mas você não desiste, porque ama. Escola do amor de Deus para você. É outro nível, irmãos. É outro nível. Nós temos convicção que passamos da morte para a vida quando nós amamos. Por isso o tema dessa manhã, mais amor. Porque quanto mais o tempo passa, mais convicção eu quero ter da minha salvação. Por isso, mais amor. Mais amor. E de vez em quando, mais amor significa deixar o irmãozinho ir. De vez em quando, porque a gente fica cuidando tanto para que o irmão consiga vencer na vida, que não caia mais em tentação e tal, a gente fica protegendo, e aí o irmãozinho começa a depender de você e não consegue andar com as próprias pernas, é uma confusão, aí você fica protegendo, então de vez em quando, para você provar que ama, tem que soltar. Como o pai da parábola do filho pródigo fez com o filho mais novo. Vai, filho, você quer ir? Vai. Mas é um vai, tipo, volta logo. Não é um vai bem feito. Sabe como que é o vai bem feito?
É quando você sabe que o seu irmãozinho vai escorregar, vai pisar na banana. E aí quando ele cai, você, falei, bem feito, toma, é para você aprender. Não, isso é Caim. O Caim tem prazer na desgraça do outro. Agora, na lei régia, na lei de Deus, na lei do reino, que é o amor, quando o irmãozinho pisa na banana, mesmo você sabendo que ele ia fazer isso, e ele se arrepende dos seus pecados e pede ajuda, você, graças a Deus, que bom, que bom. Que bom que você já pediu ajuda, que bom. Porque eu estava já ansioso para sair correndo e abraçar você. É isso. Quando o filho, da parábola do filho pródigo, volta para a casa do pai, eu não escuto, eu não leio no texto, bem feito filho. O pai está com os braços abertos e antes mesmo do menino entrar em casa, o pai já sai em direção ao menino e abraça o menino. Porque a lei régia, a lei de Deus, que é o amor, sempre está disposto a acolher novamente, sempre está disposto a abraçar novamente. Os irmãos estão entendendo esse princípio espiritual, esse valor espiritual? É assim que nós devemos viver lá fora, no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, faculdade, no ponto de ônibus, na rua, no trânsito, não importa. A lei que deve reger o nosso coração é a lei do reino. Porque se não for a lei do reino, nós vamos nos consumir um ao outro. Vamos destruir um ao outro nessa lei humana. E agora, talvez com a internet, muita gente tem acesso a isso, né? Aos seus direitos. Agora faz uma pesquisa no Google depois. Qual que tem mais acessos? Páginas de direitos ou página de deveres? Direitos. Direitos. O que eu tenho direito? É o acesso mais. E os deveres? E os deveres? E o seu compromisso como cidadão? Tem gente que usa o seu direito para alimentar a sua arrogância. Tem pai usando do seu direito de pai, de corrigir o seu filho, só para alimentar a sua arrogância. Não tem amor nenhum. Aliás, tem. É o amor de Caim. É o falso amor. Esse tipo de amor de Caim mata. Mata relacionamento familiar. Mata relação pai e filho. Mata relacionamento conjugal. Mata amizade. Esse tipo de amor de Caim mata. Mas o amor de Deus acolhe. E de vez em quando solta. Porque no amor de Deus, gente, eu amo isso, é bom saber disso. No amor de Deus, ninguém está preso. Todos são livres. Todos são livres. Na casa de Deus não existe cadeados, trancas. Na casa de Deus não existe porta. É aberto. Você quer estar aqui? Que bom. Não quer estar aqui? Que bom também. Espero que você volte o mais rápido possível. Porque a gente ama ter você aqui. É por isso que ninguém aqui em Nova Vida vai ser ameaçado de morte pelo fato de não contribuir com dízimo e oferta. Pelo fato de se ausentar por um período na igreja. Pelo contrário, vai ser amado. E vai comprar uma briga com o pastor se porventura não esbarrar em alguém que ama aqui. Se encontrarmos um Caim no nosso meio, precisamos identificar o mais rápido possível e tratar desse Caim. Rápido. Uma igreja feita para amar não pode tolerar prática de amor de Caim. Uma igreja feita para amar, ama como Deus ama. Ama como Deus ama. E aí, o versículo 13 diz assim: meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. E eu quero terminar com esse texto. Não se admirem se o mundo odeia vocês.
O amor, irmãos, é repugnante para o mundo. Se você está incomodando alguém no seu ambiente de trabalho porque você está amando muito, glória a Deus por isso. Mas se você está incomodando algum companheiro de trabalho porque você é chato, toma vergonha na sua cara e muda de postura. Nós temos que incomodar as pessoas com o nosso amor. Amor. E quanto mais a gente ama, mais o mundo vai nos odiar. Então, esperem perseguições. E é por isso que Jesus vai dizer no Sermão da Montanha, no capítulo 5, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por minha causa. Bem-aventurados. Porque se são perseguidos é porque eles estão amando. Amando. Por isso que somos perseguidos. Então não vamos fazer nenhum alarde, não vamos fazer nenhum barulho assim estrondoso, porque estamos sofrendo algum tipo de perseguição no nosso ambiente de trabalho, ou que tem pessoas nos odiando. Ora, se essas pessoas estão nos odiando, estão nos perseguindo, porque nós estamos amando, glória a Deus por isso. Essa é a vida que Deus nos deu. A vida que escandaliza o mundo. A vida que escandaliza o mundo. Está escandalizando o mundo, meu irmão? Ou você é mais um nesse planeta? É isso? Alguém te fecha no trânsito, você engata a marcha mais forte e sai correndo atrás? É isso? Essa semana, o cartão da Elaine foi clonado. Cartão de crédito. E aí, eu estava em Contagem, fazendo uma visita para um amigo. Ela me ligou, eu voltei assim rápido para ajudar ela em todos os trâmites legais. Demorou demais para a gente resolver. Graças a Deus resolvemos. Mas eu vou confessar para os irmãos. Quando as mensagens chegavam no celular dela, compra, 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 compra. A gente babou um veneninho no canto da boca, assim, ó. Desejando o mal para esse pessoal aí que clonou o cartão dela. Mas aí, passado alguns minutos, a Elaine disse assim para mim, não, mas não é assim que a gente vai resolver. A gente vai resolver fazendo diferença nesse mundo, porque é fazendo diferença nesse mundo que a gente vai enfraquecer os maus. É isso, irmãos. É isso. É orar pelos seus inimigos. Jesus disse isso no Sermão da Montanha. Orar pelos seus inimigos. Quem ama amiguinho não faz mais do que obrigação. Agora, quem ama amigo, ou inimigo, perdão, quem ama inimigo, esse está no reino. Esse está na lei régia. É outro nível, irmãos. Outro nível. Agora, se a gente não está dando conta ainda da nossa casa, quando alguém clonar o seu cartão e que Deus te livre disso, você vai desejar o mal para essas pessoas. Vamos cuidar do nosso, porque tem um mundo clamando aí fora. E é por isso que eu vibro com o tema de campanha de missões nacionais: transformação e vida. Transformação e vida. E nós somos os agentes de transformação e vida nesse mundo. Nós somos escolhidos de Deus para transformar o mundo, não para julgar. Nós somos escolhidos de Deus para amar, não para julgar. Espero um dia poder trazer alguns conhecidos, alguns amigos que eu tenho, que de forma estereótipa não se adequam ao padrão de igreja. Eu espero um dia poder trazer esses amigos aqui, sem nenhum receio no meu coração, na esperança de eles chegarem aqui, sem que eles se apresentem como meus amigos, sejam abraçados, amados e acolhidos pelos irmãos. Esse é o meu desejo como pastor. Agora, se essas pessoas vão mudar de postura ou não, diz a Bíblia que isso não é problema nosso. É problema do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence. Ponto. A igreja está aqui é para amar. E se posicionar diante desse mundo maldoso, maligno que nós vivemos. Nós estamos aqui é para amar. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém.